esse tempo que todo mundo fala, é um tempo de paz, né? Essas coisas assim. Como é que você dá detalhes? Porque eu tô aqui só para perguntar, porque eu não sei de nada, eu vou mentir para você. Eu tô assim como você, curioso para saber sobre esse assunto. E aí, nosso professor? Bem, o milênio, não é um termo, para início de conversa, não é? Milênio é um termo que no latim, não é, ele dá esse entendimento de tempo, não é? Então, o principal dos textos que fala sobre isso é Apocalipse 20, e ali fala de fato desse tempo, desse período de tempo que se refere a uma unidade de 1000 anos, né, uma milhar de 1000 anos, onde a minha visão, que é a pré-milenista, não tem como conceito de um tempo onde Cristo vai inaugurar esse espaço de tempo, e nele será efetuado a transformação, a renovação, não é, de todas as coisas. Você pode até me perguntar em que me baseio isso, certo? Eu quero iniciar, antes de dar os conceitos, né, os textos, eu quero abrir uma linha do tempo, Um raciocínio, né? De onde esse milênio vai iniciar. E ele inicia na volta do Senhor Jesus. Como eu disse, né, eu sou pré-milenista e pós-tribulacionista. Tem uma diferença aí, né? Isso. Pós-tribulacionista, a tribulação é um tempo, o milênio é um tempo também, em seguida, é a sequência da tribulação. Então quer dizer que não é no mesmo tempo? Não, de forma nenhuma. Haverá esse episódio, qual a gente conhece como grande tribulação. No final dessa tribulação, o Senhor vem para extingui-la, eliminá-la, acabá-la, não é? Assim diz Mateus, capítulo 24, verso 29. Deixa eu abrir a Bíblia para não ficar só nas minhas palavras, não é? Mateus 24 e verso 29, ali está descrito isso, não é, para ficar claro. Então, não sei se você achou aí. Bora. Então, Mateus 24 e verso 29 diz: imediatamente, ou seja, de forma pontual, né, de forma a ter resultado. Então, imediatamente após, certo? Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, aqui o Senhor virá. Continua o texto dizendo: o sol se escurecerá e a lua dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Aí o verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nesse momento, certo? Jesus vem, ok? Jesus vem, encerra a tribulação e inaugura esses 1000 anos. Ele já está dando detalhes aí, né, Jesus? Sim. Então, a tribulação é encerrada e o milênio é iniciado. Certo? Para ficar mais claro o que seria o início desse milênio, isso que eu estou falando, quando vamos para Apocalipse 20, né, nós estávamos na tribulação, verso 29 de Mateus 24 até o Mateus 24, verso 29 e o 30, deixa claro que o Senhor vem, os astros se desfarão, ou seja, haverá destruição, certo? Haverá aniquilação,
os astros se derreterão, o sol se apagará, se escurecerá tudo. Ou seja, o que foi criado no Cenário início. de terror, né? O que foi criado no início se desfará. É isso que o texto está dizendo. Em Mateus 24, a partir do 29. Tudo o que governa o dia e o astro que governa a noite se desfarão. É isso que está sendo falado. Para que continue a existência, o plano da redenção eterna, algo tem que ser feito. Vai ser feito como e onde? No milênio. Certo? Então o Senhor vem, acaba com a tribulação, inaugura o milênio, e agora o que é que acontece? Aí Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 2 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e aconteceu por 1000 anos. Desculpa, e o acorrentou por 1000 anos. Certo? Então, no milênio, o Senhor vem e aprisiona o diabo. Então quer dizer que a prisão é nos 1000 anos. Então. É nos 1000 anos. Ah. Para que o Senhor aprisiona o diabo por 1000 anos? Para que ele consiga reconstruir, devolver, certo? A inocência perdida no Éden para o planeta. Você pode me perguntar, o que te faz pensar isso? E qual a diferença, já que o inimigo, bem dizer, não ataca, como o povo diz? Vai ficar esse tempo todo? Sim, agora temos condição de pensar, porque não mais vai existir Essas ameaças, essas setas, os dardos inflamados que Paulo fala, não é? Toda a influência, a opressão do diabo, ok? Então, será possível agora fazer o que Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso... 1 Coríntios 15, a partir do verso 23, vamos ler. Ele diz assim: mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, ou seja, está falando aqui da ressurreição. Então Cristo já ressuscitou. Agora, na volta de Cristo, nesse período de 1000 anos, depois, quando ele vier, olha só, primeiro ele está falando da ressuscitação. E agora, quando ele vier, vem quando? A gente acabou de ler em Mateus 24, a partir do 29. Aí ele diz: depois, quando ele vier, os que lhes pertencem. Aí quando ele vier agora, os demais ressuscitarão, nós que morremos em Cristo. O verso 24 inicia dizendo: então virá o fim. Fim de quê? Da tribulação. Certo? Certo. Então, quando ele vier, virá o fim. E aí, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído, olha o que, é que vai acontecer no milênio. Depois de ele ter destruído todo o domínio do mal, a autoridade e o poder. O 25 diz: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso está dito lá em Apocalipse 20. A gente vai já voltar para lá. O 27 diz: porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Então, o que acontecerá no milênio é que, depois do Senhor ter dizimado, destruído, limpado a terra de todos os poderes do mal, e está falando de principados, potestades, das raízes do mal, ele devolverá. Olha como é que ele está dizendo: entregará o reino a Deus. Ele devolverá agora a terra em toda a sua plenitude de volta para o Pai. E assim como se dissesse: ó, tá aqui, ó, do jeito que o Senhor fez no princípio. Estou te devolvendo agora. Massa, né? Certo? Então, é necessário esses 1000 anos para que se aconteça isso. A maravilha do milênio será
tamanha graça que nós estaremos junto com ele. É por isso que lá no livro de Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 19, diz que só que ele é rei de reis e senhor de senhores. Por quê? Porque nós, junto com ele, não apenas trabalharemos para restaurar a terra do milênio, mas trabalharemos com ele, ele sendo nosso rei, mas nós também reinaremos com ele. Entendeu? Como que eu sei que ele será esse rei de reis e senhor de senhores? É simples. Isso é uma profecia que foi dita por Zacarias no capítulo 14. Capítulo 14 de Zacarias. Ele está descendo do Monte das Oliveiras. E aí no verso 7, na parte B do verso 7, ele diz assim, ó: então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus anjos. Ele continua o texto, aí lá na parte B do verso 9 ele diz assim, ó: naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Se você continuar a leitura, lá pela altura do verso 17, ele vai dizer que todos irão subir de volta para Jerusalém. Todos terão que subir para comemorar e render louvores a esse rei Senhor. E se caso o Egito não quiser subir, se negar a subir para adorar a Deus, e se as outras nações quiserem seguir o Egito, se negando a adorá-lo, no verso 12, ele fala o que vai acontecer. Os corpos apodrecerão de dentro para fora. Em vida ainda será o caso. Em vida ainda? Em vida. E ele diz que nesse tempo isso deve acontecer por quê? Porque, olha só, no verso 11 de Isaías 14, ele diz que a glória e o poder desse governo será tamanha que, ele diz no verso 11, Jerusalém será habitada e nunca mais será destruída. Nunca mais será destruída. Aí ele continua dizendo, Jerusalém estará segura. Se você chegou até aqui nessa explicação e não seguiu o nosso perfil e nem comentou, você já está perdendo seu tempo. Aproveita que essa explicação aqui, ó, se você for olhar nos outros canais, é interrupção, eles param, fala tudo, aqui tá direto, ó. Ainda não parou agora que eu tô dando esse recado para você. Vai lá, aproveita nesse segundo, enquanto ele tá explicando aqui esse tesouro, segue a gente, compartilha aí, manda sua mensagem que você tá achando.